Sagitarianos, meus amores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris e eu vim trazer a leitura de vocês. Meus amores, a leitura de hoje tem por tema o novo amor. Então, essa é uma leitura para quem está aberto a receber um novo amor, para quem busca um novo amor, tá? Se não é o seu caso, não tem problema nenhum. Você aguarda uma próxima leitura. Na próxima semana eu vou trazer outras leituras e então pode vir uma mensagem para você que seja do seu interesse, tá bom? Então, para quem está chegando novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e apertar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E para você que não está acostumado com leitura geral do YouTube, essa leitura você precisa fazer adaptações sempre, principalmente questões de gênero. Justamente por ser uma leitura coletiva, são muitas energias. Você só tira daqui o que for para você, tá bom? Então vamos saber qual é o objetivo da leitura. Primeiro nós vamos saber se tem ou não um novo amor para entrar na tua vida. Se não tem um novo amor, nós vamos saber o motivo, tá? O que está bloqueando aí a entrada de um novo amor na tua vida. Se tem um novo amor, nós vamos saber quem é essa pessoa, tá? Vamos saber aí os signos. Para alguns casos você vai saber aí, pode ser o signo ou o ascendente. Se surgir no baralho características físicas, eu vou passar para você, tá? Dessa pessoa, mas principalmente nós vamos saber o que vai rolar e o que essa pessoa traz na bagagem, tá entendendo? Quais são os medos dela? O que colabora para um relacionamento saudável, né, ao teu lado e o que pode atrapalhar, tá? Devido às experiências dessa pessoa ou o modo de pensar. Então a gente vai passear pela mente dessa pessoinha aí que tá para entrar na tua vida. Vamos lá. Sagitário, lembrando que é Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Olha, tem uma paixão para entrar na tua vida, sim. Mas antes de falar alguma coisa, eu vou tirar mais cartas aqui, até para confirmar o que eu já estou vendo, tá? Então vamos lá. Nossa, como essa carta tem saído, gente. Ó, é muita paixão, hein? Isso aqui, né? É muita paixão. Vamos saber a química vai rolar entre vocês. Apesar que eu nem precisava tirar, que eu já tô vendo ali, né? Mas aí a gente vê as fantasias. Eita, que isso, gente.
Gente, isso aqui, olha quanto fogo. Aí tem o diabo, a lua. Aí quem vem aqui para falar do momento íntimo, a torre. Tá, vamos lá. Eita. Vou botar aqui, tá? Porque, peraí. Por causa do meu espaço. E agora a última etapa. Acabando já. O povo que não gosta de esperar. Novamente aqui. A lua. Vou botar aqui que já tá pouco espaço. Vamos lá, gente. Ó. Cris, você falou que tem alguém para entrar na minha vida. Ok, quem é essa pessoa? Olha, gente, é uma pessoa que tem uma certa sabedoria, tá? Mas assim, como tem uma situaçãozinha aqui que parece que ele magoou alguém e tal, pode ter agido por impulso. Então eu vejo que para muitos casos essa sabedoria que essa pessoa tem hoje em dia, ele pode ter adquirido, tá, por conta de experiências que ele passou, ele ou ela. É um alguém que vai estar finalizando uma etapa muito difícil, tá? Só que o legal é que assim, aqui tem a carta da morte da alma e aqui já tem a carta da vitória, tá? Só que as duas cartas falam assim de uma questão de um ciclo, né? De uma situação a ser vencida, de uma renovação que vem após uma batalha e aí vem uma aqui e uma aqui. Então vem realmente confirmar assim que se essa pessoa não vai estar saindo dessa situação difícil quando te encontrar, ela vai estar prestes a sair. E eu vejo até que ela vai receber aí, tá? Uma graninha aí extra, alguma coisinha aí financeira que vai chegar na vida dela. E pode ser algo que vai auxiliá-lo muito nessa renovação. Aqui é um alguém que está querendo assim mudar completamente a vida dele ou dela. Mas de repente estava pensando em como e não sabia muito bem o que fazer. De repente, para essa pessoa, o que estava faltando era o dinheiro. O dinheiro aqui vai chegar, tá? Então, se for uma questão financeira, ele vai conseguir para poder resolver algo importante na vida dele. É uma pessoa, como eu te falei, que vem de outras experiências, então tem uma certa tem uma certa bagagem aí, tá? É alguém que assim não vai atropelando as coisas na vida. Chega um momento que para pensar e faz um balanço, sabe? Tirar o melhor aí com relação a tudo que passou, até para não dar passos em falsos, para não errar novamente. Eu vejo que é uma pessoa que hoje em dia, eu não sei se no passado ele ou ela foi, eu acredito que não, por conta dessa energia toda dele, tá? Uma pessoa que tem muita energia e uma pessoa que já foi muito impulsiva. Então eu acho que agora, no momento em que você encontrar essa pessoa, tá? É na melhor fase dele ou dela mesmo, tá? Você tá pegando a melhor fase, que é onde ele tá mais sábio, tá? Tá mais tranquilão,
tá? O que pega é porque, assim, o fato dele, ele ou ela ser uma pessoa reservada também vai ser algo que vai te intrigar muito, assim, aquele tipo de pessoa que você quer desvendar, você quer conhecer, né? Você quer ir mais profundamente, assim, na vida, na intimidade daquela pessoa, para saber, fazer uma leitura adequada daquela pessoa. É o tipo de pessoa que se revela aos poucos, que é muito caladona. Eu vejo até que, para alguns casos aqui, você pode sentir um certo medo, porque é aquela história, a pessoa não se revela, a pessoa não fala, a gente sente uma certa insegurança mesmo, né? Eu vejo até que é uma coisa normal da sua parte ter essa certa desconfiança. E te digo mais, tá? Te digo mais. Para alguns casos aqui, mas poucas pessoas, veja bem, poucas pessoas, se a sua desconfiança, aí você tem que fazer uma separação, tá? Por quê? O jeitinho da pessoa é mais misterioso e ele ou ela, como já deu passos em falso, já confiou em quem não devia, já aprendeu muito com a vida, ele fala da vida dele aos poucos. Ele abre a vida dele em doses homeopáticas, tá? Digamos assim. Com relação ao passado, ele pode até se abrir mais para você. É uma pessoa que pode ter muito a contar sobre o passado, é alguém que gosta de aconselhar e tem realmente assim uma cabeça boa para aconselhar. Então, é uma pessoa que usa isso. Do passado ela vai falar, mas com relação ao momento presente, ela se fecha um pouco, tá? Então, como eu falei, não esqueça. Doses homeopáticas, a pessoa vai te falar pouquinho em pouquinho. Não força uma barra, tá? Porque é do jeito da pessoa. Isso daí, eu vejo que não é nem da natureza dele ou dela ser assim. É algo assim que ele foi se reconstruindo conforme a vida, tá? Então, se você tentar invadir, ele vai sentir isso como uma ofensiva. Ele vai sentir essa invasão, tá? Então, alguém que pode revidar. Como que pode revidar? Botando um limite entre vocês de uma forma que, não sei, para pessoas mais sensíveis pode parecer grosseira, tá? Ele pode, assim, te dar, sabe aquela pessoa que te dá uma cortada, assim, federal e coloca pra você assim, pô, é até aqui, cara, não vai tentar invadir minha vida porque, sabe, não tô pra isso, tô até querendo te conhecer e tal, mas calma aí, né, vamos devagar, você também não é mais criança, né, você tem que respeitar o meu espaço, tá, vamos devagar. Então, tem que tomar cuidado aqui que é uma pessoa que quando se coloca, tá? Ela vai fundo, ela é assim, ela sabe, ela é bem interessante, tá? Ela sabe agir com elegância, tá? Até porque ela é uma pessoa que sente muita temperatura da pessoa antes de agir. Ela é bastante intuitiva, essa pessoa, e bastante sábia e inteligente. E é uma pessoa que observa muito o outro. Então, assim, por exemplo, né? Ela vai conseguir captar e sentir que você, de repente, você não é que você está querendo invadir a vida dela, é que você está, de repente, apaixonadinha, você quer, né, um aprofundamento. Você pode estar. Ela sabe também, ela vai saber diferenciar o fato de você estar com uma certa insegurança. Por exemplo, se a gente está falando aqui de um homem, né? Uma mulher está conhecendo um homem, ela é natural que você, até para se sentir segura, queira saber mais sobre ele. Então, assim, ele tem essa consciência, eu vejo que é alguém que tem essa consciência, tá? De entender isso. Então, ele vai te dar, lembra das doses homeopáticas? Ele vai te dar referências da vida dele, como se fosse assim. Você sabe que você não está indo jantar com um maluco, né? Com um psicopata, né? Com alguém que, né, é um solto na vida. Então, assim, eu sou essa pessoa aqui. Tipo, ele vai te dar um básico para que você tenha uma segurança de se abrir, né, se permitir, digamos assim, a ter uma conversa com ele, jantar ou alguma coisa assim, para vocês se conhecerem, tá entendendo? Ele vai querer que vocês deem um passo de cada vez nesses degraus aí que antecipam, né, o início de um relacionamento. Para essa pessoa aqui, existem degraus, tá? Até você cruzar a porta, tá? Então aqui você vai ter que ter um certo tato e ir devagar. Então é aquela história, se você quiser subir a escada correndo, ele é a pessoa que vai, opa, sabe? Ele vai te paralisar. E se você quiser ser aquela pessoa que, porque tem gente que é assim, né? Por exemplo,
ele pode te convidar para ir na casa dele, vamos supor, tomar um vinho, alguma coisa, tá? E aí você gostou tanto, o clima tá gostoso e tal, mas ele é uma pessoa que ele tem uma necessidade, tá? De ter a vida dele íntima preservada. Gente, entendam, olha, esse jogo já veio mesmo para dar um alerta pra gente que gosta de se entrosar na vida do outro, gente. Vamos devagar, olha só. Ele ou ela é uma pessoa muito ardente, muito quente, coisa e tal, tá? Carta do diabo, da lua, alma incandescente. Isso aqui é uma pessoa muito quente. Só que é o seguinte, tá? É uma pessoa que vai querer te conhecer, papapá. Lembra que eu falei degrau por degrau? Só que aqui vai chegar um ponto que de repente você vai pra casa dessa pessoa, vocês vão ter uma noite incrível, super passional, né? Vai ser super ardente. Aí você vai pensar, pô, vou dormir aqui, né? Com esse cara, tá tão gostoso. Aqui é o tipo de cara que vai falar pra você assim, olha, você quer que eu pague um táxi ou alguma coisa? Não sei se vai ser assim, dessa forma grosseira. Mas ele vai sugerir para você assim: será que não está na hora de você ir embora? Gente, é a personalidade da pessoa, tá? Então, assim, essa pessoa aqui que vocês vão conhecer, gente, é um alguém que é assim: ou as pessoas amam ele ou ela, ou as pessoas odeiam, tá? Odeiam. Porque é um alguém que impõe muitos limites, assim, e tem uma necessidade de se isolar. Aí vamos lá, lembra que eu te falei de se você tentar invadir na marra, né, o espaço dele ou dela? Quando eu falo invadir na marra, não é você fazer coisas, nossa, grandiosas, não. O mínimo para ele já é o suficiente. Por exemplo, como eu te dei o exemplo de você dormir lá na casa dele, é um tipo de pessoa que, assim, você só dorme na casa dele se ele te convidar, tá? E se essa pessoa não falar nada, cara, vai embora, porque ele não vai estar à vontade, ele não vai querer. É uma pessoa que tem muita dificuldade de dividir o próprio espaço com outras pessoas, tá? E tem muita dificuldade de dividir o que ele conquistou com outras pessoas. Então, Cris, como assim? Vamos lá. Aqui você tem um alguém que pode te chamar para jantar, como eu te disse. De repente, no primeiro jantar, ele vai pagar o jantar, alguma coisa assim, não sei, tá? Pode fazer essa gentileza. Como eu te falei, é muito consciente, coisa e tal. Só que, de repente, na segunda vez que ele te chamar para ir num, sei lá, num teatro, tá? Ele vai chegar lá, vai comprar o ingresso dele e assim, vai esperar você comprar o seu, porque para ele isso é justo e tá. Tem alguma, eu sinto muito forte aqui que para alguns de vocês tem algumas situações constrangedoras que vão ocorrer por conta da personalidade dele ou dela. Mas é porque é assim, pô, se você conhece alguém, né, e se ele dá indícios disso, assim, você já sabe o que esperar mais ou menos. Eu sinto que é uma pessoa muito difícil de você compreendê-lo. Então, de repente, você pode aqui fazer até alguma coisa de uma forma mais inocente, até sem intenção, e ele te dá um corte assim que você, nossa, esse cara exagerou, tá? Mas assim, pode acontecer. Vamos lá, o que eu falei de você invadir a vida dele. Se você tentar invadir a vida dele é o quê? Você vai lá dormir, né, com ele lá, você decidiu passar, né, ter um momento com essa pessoa. Aí, como eu te disse, você não quis ir embora, aí o cara tá jogando pra você e tal, aí acabou que você dormiu lá e ele já, beleza, você dormiu. Chegou no dia seguinte, de manhã, sábado de manhã, né, você acorda, entra na cozinha dele, prepara um café da manhã, ele pode fazer uma cara assim que você não vai entender, porque você vai falar assim, gente, eu acordei, fui preparar um café pro indivíduo, o indivíduo tá me olhando estranho, ele tá te olhando estranho porque você abriu a geladeira dele sem, né, pedir permissão, você circulou pela cozinha dele, pelas coisas dele, de repente você mexeu nas gavetas para procurar, sei lá, um isqueiro, e assim, cara, vai ficar meio incomodado, se você acender um cigarro lá na sala dele, sabe, ele vai olhar para ver se, pô, tu não deixou o cigarro cair, queimou o sofá dele. Tem um pouco isso. É uma pessoa muito apegada a bens materiais, então esse exemplo que eu te dei do sofá é maravilhoso, porque é bem isso, tá? O nível de tolerância dessa pessoa não é tão elástico, tá? Então, assim, se você for lá e no primeiro dia você quebrar algo na casa dessa pessoa, saiba que isso, assim, ele vai tentar disfarçar, mas isso vai afetar ele ou ela, tá? E
aquela questão de você invadir o espaço dele, dormiu lá, no dia seguinte você preparou o café, ele tá jogando uma indireta para você, você não tá entendendo e você continua querendo ficar, passar o sábado lá e tal, e o cara pô, já deu a entender para você ir embora, saiba que você, quando decidir ir embora, ele pode não ser grosseiro, tá? Porque vocês podem estar no início, mas depois que você for embora, saiba que ele vai te dar um gelo. Ele vai te dar um gelo e você vai sentir que ele esfriou um pouco e te deu um chega pra lá, tá? E aí pode acontecer de ele estar com muito desejo, porque são cartas aqui que me falam de uma paixão muito intensa, muito forte, de muito desejo, então ele pode se sentir assim, um desejo muito forte de procurar, que não é um cara que corre atrás por essas duas cartas, vai esperar que você o procure, e se você procurar, ele pode estar com muito desejo em você, lembrando da noite anterior, alguma coisa assim, querer aceitar sair contigo, mas aí, por exemplo, ele não vai te chamar pra você, eu posso ir aí pra tua casa, não. Vamos para um outro lugar, vamos para um motel, vamos fazer alguma coisa, tá? Porque ele quer deixar claro para você que você invadiu o espaço dele e que isso não foi legal. E que não é o fato dele estar apaixonado por você e sentindo muito desejo que vai fazer com que ele permita que na cabeça dele isso significa que é você bagunçar a vidinha dele, tá? Então, aqui é uma personalidade assim muito intrigante. Mas gente, por outro lado assim também é aquela história, né? Cada um tem os seus limites, a pessoa também a gente tem que respeitar. É aquilo, né? É o jeito da pessoa. Eu acharia meio estranho. Eu, sinceramente, não gosto de pisar em ovos, tá entendendo? Não sinto que seja tão pisar em ovos, tá? Mas no começo eu acho que você vai sentir um pouquinho de desconforto, assim, sabe? Em algumas situações. Eu vejo que ele vai demonstrar muita questão do desejo, vai ficar muito clara para você, muito clara, tá? Agora as questões mais sentimentais, assim, ele vai querer ir mais devagar de entregar o coração, até porque eu tenho certeza que você vai cair em alguma dessas ciladas que eu falei. Tá? Seja de você acender um cigarro na casa dele e ele não gostar, seja de você invadir a cozinha dele e ele não gostar, tá? Seja de você, por exemplo, você passou a noite lá, você foi no banheiro, você apertou a pasta de dente lá pelo meio e tal, ele pode, pô, hábitos estranhos, não sei, tem alguma coisa aí que vai incomodar, mas é coisinha de gente cri-cri, de gente chata. E ele vai falar, tá? E ele vai falar, porque essa carta aqui a pessoa fala. Só que não fala, pode não falar claramente, né? Olha só, não gostei que você fez isso, tá? Mas deixa claro. Pode deixar claro assim, com uma atitude sutil ou pelo fato de se distanciar, tá? Então aqui pode acontecer se a pessoa se sentir muito incomodada com você, não resistir aos teus encantos, sair contigo e depois te dar um gelo, ou depois falar muito brevemente. Você vai ficar meio confusa, tá? Mas é legal que essa leitura veio para te explicar que a questão toda é só essa. É só essa, porque de repente você ia confundir tua cabeça, botar um monte de coisa, sabe? Confusãozinha ó, na cabeça, de tipo assim, poxa, será que ele não tá gostando de mim? Ou você poderia pensar assim, será que eu fiz alguma besteira, né? No relacionamento íntimo? Porque tem um babado ali no relacionamento íntimo também que eu vou te falar. Mas assim, você podia ficar encanada com isso, pô, será que ele queria, esperava mais de mim? Aqui você pode achar que ele esperava mais de você. E não é isso. A questão toda é alguma coisinha boba aí que você fez que ele se sentiu invadido. Aqui nesse jogo, olha só, deixa eu te mostrar. Tem muita gente que a pessoa com quem você vai se envolver aí, né? Ou vocês têm uma diferença de idade. Aqui tem muita gente madura nessa leitura, tá? Então você que tá me ouvindo aí, pode ser uma mulher madura. Apesar de nós termos muitas jovenzinhas, aqui é como se tivesse muita. Quem vai assistir esse vídeo tem idades muito variadas. Você vê que tem pessoas muito novinhas, né? Tem assim idade mediana e aqui pessoas bem maduras, né? A eremita tem o cabelo bem branco aqui e a carta da morte da alma, ela tem os cabelos assim meio que quase é um platinado aqui, né? Tá bem branquinho e tal, que vem me falar de você também sendo uma pessoa madura. Só que você que está me ouvindo, você pode ser uma pessoa madura que já leva a vida com mais praticidade justamente por conta da tua bagagem.
Entende? Só que essa pessoa, ela também pode ser madura, independente da idade dela, mas ela se impõe muitos limites e eu não sei se foram os machucados da vida, mas algumas situações fizeram com que ela ficasse muito presa a coisas materiais e muito presa àquilo que ela conquistou. Tendo como aquilo que ela conquistou, não só questões materiais, mas também, por exemplo, ela conquistar o espaço dela, ela dá muito valor a isso. Conquistar a tranquilidade dela, que significa, de repente, ela pode ser muito família, mas ela impôs alguns limites para as pessoas não invadirem a vida dela, a intimidade dela, tá entendendo? A parte reservada dela. Então, isso para ela é algo muito importante. Então, ela dá valor assim a determinadas coisas em demasia, tá? E com relação à paixão, ela faz o trabalho inverso, tá entendendo? Ela não gosta de assim se entregar completamente e tem medo de se perder nesse ponto. Então eu vejo que assim, na questão do desejo, ela vai revelar tudo, vai ficar muito claro para você, tá? Que tá com muito desejo, muita paixão, tá? Que tem muito fogo, muito envolvimento, uma magia, uma química muito gostosa entre vocês, tá? Até porque aqui essa carta veio para falar também um pouco dessa questão dessa magia gostosa aí que vocês vão viver com essa pessoa, mas o problema é toda essa questãozinha aí, tá? Esses probleminhas. Aí agora vamos falar da questão do que eu te disse sobre, tá, de você estar alerta. Lembra que eu te falei assim que você vai ficar muito cismada porque é uma pessoa muito misteriosa, muito quietinha e tal, você vai querer invadir? Tá, vamos lá. Tem duas situações aí. Para uns de vocês, essa questão aí do mistério, você vai sentir que a pessoa é solteira, né? E ela é reservada, misteriosa, como eu falei. Agora, para quem não para alguns de vocês que tiverem uma desconfiança, isso é se você sentir no seu coração que essa pessoa pode ter alguém. Então eu te digo, realmente averigue, tá? Averigue. Por que você está falando isso, Cris? Porque para alguns casos ele ou ela pode sim ter alguém. E aí pode ser uma questão de um triângulo, tá? Por que você está falando isso, Cris? Porque assim, para alguns casos, esse encontro vai ter que ser às escondidas, então aí você já sabe que se a pessoa está escondendo que está saindo com você, é porque tem alguém, né? Não precisa tanto mistério. E a carta do diabo às vezes me fala de paixões proibidas, tá? E principalmente de traição. Então, para alguns de vocês, essa pessoa vai ter alguém quando te conhecer. Mas eu vejo que assim, isso não vai ficar às escondidas, isso vai vir à luz assim logo nos primeiros momentos. Pode ser até a própria pessoa te dizendo isso, ou você descobrindo logo no início que essa pessoa tem alguém, tá? Aí vai de você continuar ou não, tá? Agora, se você continuar, eu vejo que os encontros serão às escondidas. E eu vejo que essa pessoa vai ser muito ausente dentro desse relacionamento, tá? Muito ausente. Para quem vai se relacionar com o triângulo aqui, você vai se sentir muito sozinha. Essa pessoa nunca vai poder estar presente em quase nada. Porque é aquela história, às vezes é triângulo, mas o cara já tem uma flexibilidade lá na vida dele, está acostumado, né? Essa coisa toda. Agora, no caso aqui, não. Essa pessoa, se for triângulo, você vai ter muita dificuldade para levar. Você vai se sentir muito, 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 muito sozinha, tá? Para quem não é triângulo, essa pessoa só vai te deixar sozinha, te dar um gelo, se você invadir o espaço dela. Se você não fizer isso, tá? Só nos momentos em que ele ou ela precisar repensar. Aqui você tem uma pessoa que ela dedica aí algum certo tempo na vida dela, ela precisa se reservar, tá? Seja para contemplar o mar, a natureza, o céu, tá? É alguém que pode ter uma forma de estabelecer contato com a espiritualidade, tá? Através da natureza, através do contato com a natureza. Sabe aquela pessoa que assim não tem uma religião, mas olha para o céu e conversa com Deus? Aquela pessoa que não tem uma religião, mas acredita na força da natureza.
né? Então vai para o mar, quando se sente muito carregado, precisa de um banho de mar, precisa olhar para o mar aí, ficar ali pensando na vida, ali ele busca inspiração, ali ele escuta a intuição, tá? É uma pessoa muito intuitiva, só que ela pode ter uma forma de estabelecer, de se comunicar, tá? Com esse elo maior, com essa força maior, tá? Estando em contato com a natureza. Pode ser uma pessoa noturna, que notívaga, né? Que curte a noite, que é mais voltada para a noite, dependendo, claro, né, da situação de cada um. Se for uma pessoa que tem um trabalho que permita isso, que dê essa flexibilidade, né? Eu vejo que é uma pessoa que pode trocar o dia pela noite fácil e ficar admirando a lua. Ali sente aquela energia, como se recarregasse as energias, tá? Em contato com a natureza. Aqui pode ter muita gente que esse cara ou essa mulher assim, pode ter alguma conexão, pode ser filho de Omolu, pode ter alguma coisa assim. É alguém que precisa da reserva, tá? Para se fortalecer. É alguém que precisa da reserva para crescer. É alguém que aprende muita coisa quando tá sozinho, hein? É uma pessoa que a solidão para essa pessoa também contribui para o crescimento dele ou dela. Então, assim, é uma pessoa que ela precisa ter o espaço dela. Isso daqui precisa ser compreendido por você, tá? E é uma pessoa, como eu te falei, que tem, além de muita intuição, também se comunica muito com a espiritualidade, sim, tá? Mas sempre quando tá sozinho e por vias não convencionais, digamos assim. Será que é essa palavra para definir isso? Acho que sim, porque é uma pessoa que, assim, estabelece contato com a espiritualidade sem aquele modo tradicional, que é seguir uma religião, tá? Aqui pode, né, até acreditar em coisas que seja bem diferente da maioria, por exemplo. Pode ser alguém que acredita, né, nos extraterrestres e que buscou informações mais aprofundadas a respeito disso, tá? Eu vejo que para essa pessoa, a questão da espiritualidade é bem ampla, só que ela tem um modo muito particular de exercer, de acreditar, de se comunicar. Mesmo que seja alguém aqui que siga alguma religião, é como se a religião não definisse ele por completo e ele não estivesse limitado àquela religião. Ele pode frequentar porque ele se sente bem, porque ele gosta, tá? Porque ele gosta, mas ele acredita em algo mais amplo. É alguém que não se limita espiritualmente, tá? Bom, qual é o medo dessa pessoa, Cris? O medo dessa pessoa é sofrer mais cortes, tá? Porque eu vejo que ela foi podada assim de muitas coisas na vida. Lembra que eu falei da questão de uma renovação, de um outro ciclo, de uma questão de uma grana que está para chegar? É alguém que teve que fazer muitos cortes na vida, pode ter perdido coisas grandes, do tipo aquela pessoa que já pode ter perdido um imóvel ou um carro, tá? De uma forma muito inesperada, que trouxe assim muita tristeza, trouxe uma certa turbulência para a vida dele ou dela, tá? Então é alguém que tem muito medo de passar por isso de novo. É alguém que pode ter, ele não vem de históricos de relacionamentos fracassados ou ruins ou alguma coisa assim. Eu não vejo isso. Eu vejo um relacionamento em especial onde ele possa ter guardado muito ressentimento com relação à forma com a qual o relacionamento terminou, tá? Mas isso ele vai te falar. Lembra que eu falei para você que é uma pessoa que não tem problema para falar do passado, só tem problema para falar do futuro, tá? Eu vejo que a espiritualidade protege muito essa pessoa, ele tem muita proteção espiritual, ainda que, assim, ele nem tem o conhecimento exato de quem o protege. É muito isso, tá? É muito isso. É alguém que busca uma compreensão maior até com relação à espiritualidade, nesse ponto aí, tá? Que eu falei, que pode seguir uma religião, mas não se limita a algo mais amplo. É alguém que investiga muitas pessoas, tá? Principalmente que vão fazer parte do círculo dele ou dela. Então, assim, ele pode ser um pouquinho stalker, tá? Gostar de estar sempre bisbilhotando e tentando saber o que está por trás das pessoas, e é alguém que também tem uma certa cisma de achar que sempre tem um algo a mais na história. Como assim, Cris? Vamos lá.
Se você contar uma história para ele ou ela de tristeza, sei lá, pô, meu namorado me magoou muito, meu ex-namorado, né, perdão, me magoou muito, por isso que eu terminei, ele é o cara que, assim, vai ouvir a tua versão, mas sempre vai ficar pensando em qual é a versão real daquela história, tipo assim, sei lá, né? Será que realmente a culpa foi só do namorado? Será que ela fez isso mesmo? Será que foi só por isso? Ai, meu namorado me largou de repente numa festa e foi embora. Ele é o cara que vai ficar com aquela coisa na cabeça. Eu acho que tem algo mais nessa história aí. É alguém que perde muito tempo também tentando traduzir o outro, tá? É uma pessoa que tem dificuldade de falar com relação aos seus sofrimentos mais profundos também, porque ele acha que está sempre dando a arma para alguém, tá? É aquela história. Se eu te conto, né, aquilo que mais me aflige, por exemplo, se é um cara que, é só um exemplo, se ele tem muito medo de levar um fora, muito medo. Se ele te conta isso, na cabeça dele é assim, ela não vai fazer nada, mas no momento assim que eu tiver mais relaxado e não tiver vigilante dentro da situação, ela vai usar isso contra mim. Sabe, aquela pessoa que tem aquelas cismas, que acha sempre que o outro tá de olho em buscar uma fraqueza para puxar o tapete dele ou para usar isso contra ele num momento oportuno. Então é uma pessoa que é meio desconfiada, tá? É meio desconfiada. Mas qual é a origem dessa desconfiança toda dele ou dela? A origem vem com relação ao passado, tá? Aquela situação que eu te falei das experiências que ele ou ela viveu. Então, o que vem para contribuir na tua vida? É uma pessoa muito sábia, tem muito para te ensinar, tem muito fogo, muita paixão aí para compartilhar com vocês, vai ter uma energia muito gostosa que vai unir vocês aí, uma química muito gostosa. O que contribui contra é toda essa personalidade dessa pessoa, assim, de estar um pouquinho sempre muito observando, achando que as pessoas, né, querem usar alguma coisa contra ele ou ela. Para alguns casos aqui, poucos de vocês, ele pode ter algum vício também, tá? Mas vício, gente, não é só vício. Ah, é vício de drogas. Não, pode ser uma bebida assim, descontrole, alguém gosta de uma bebidinha a mais, ou pode ser uma pessoa que pega muito pesado na academia, tá? Então dedica muitas horas do tempo àquilo, alguma situação assim que se tornou um vício e essa pessoa pode não ter percebido. Vejo também que é alguém que desperta, ó, muita inveja dos outros, tá? Muita inveja. Pode ser uma pessoa bem bonita aqui, hein? Bem bonita, tá? Vai pegar um coroa madurão aí, me conta. Depois você volta aí e me conta. Essa aqui tava no meio. Vamos lá. Questão da química, questão aí do entrosamento sexual. Gente, quando vocês viram essa carta aqui da torre, vocês já pensaram, né? Nossa, a torre vai ser uma droga. Vai ser o fim, vai ser o fim. Não, meus amores, não, tá? Aqui, principalmente nesse baralhinho e tal, e a questão da torre aqui, ela vem para falar o seguinte: o que é a torre? A torre, ela explode, né? Geralmente tem um raio caindo em cima da torre. Aqui é uma tempestade, tá? Tem um raio caindo, a torre se rompe, então, né, tá uma explosão acontecendo ali, né? Para falar de questões sexuais, uma explosão significa o quê? Essa pessoa ter uma explosão emocional ali, chegar ao clímax, tá? Fora isso, a torre, né? Ela tá aqui, se você vê, principalmente nesse baralho como ela é, né? Ela tá bem ereta, né? Que fala de uma questão de, né? Você sabe o quê? Então me fala que essa pessoa vai ter muito desejo por você. Sim, tá? É uma pessoa muito fogosa, sim. Aqui tem o cavalo, que o cavalo, para falar de energia sexual, me fala de alguém que tem muita vitalidade nesse ponto. Ó, tem Sagitário aqui. Tem muita, pode ser os dois com muita energia, tá? Para esse tipo de prática. O cavalo me fala também de força e de resistência nessa área, tá? De alguém que não se cansa fácil, de que tem muita energia, ainda que seja alguém
para outras áreas na vida, porque eu vejo ele como uma pessoa muito contemplativa, muito devagar. Então, de repente, você não vai nem achar que essa pessoa é tudo isso, tá? Então, nesse momento aqui, ela realmente se solta. É uma pessoa muito intensa, é uma pessoa que tem aí, pode ser bem, para quem vai lidar com homem, né? Pode ser um homem muito bem dotado, porque aqui a gente tem o cavalo, tá? Se for uma mulher, é uma mulher que ela tem muita energia sexual, muita habilidade. É uma mulher que, assim, entra no clima muito rápido, né? Acende muito rápido, então seja homem ou mulher. Se for uma mulher, ela gosta muito de estar no controle da situação, porque é uma mulher que gosta de estar por cima é o que? Controlando, ela está segurando as guias desse cavalo aqui, a guia desse cavalo, então é uma mulher que gosta de controlar, mas controlar no sentido bom, né? Você entende? De conduzir até em alguns casos, tá? Para poucos de vocês aqui, como essa é uma carta de limites, e por ela estar aqui controlando a guia desse cavalo, para alguns casos, essa mulher ela pode ter alguma. Não é resistência, mas na questão da penetração, essa mulher aqui, ou você que está me ouvindo, você sendo homem, tá? Já vou falar se for mulher. Você sendo homem que está me ouvindo, se você for um homem bem dotado, pode acontecer dela querer controlar a situação, conta de querer ali meio que se adaptar a você, tá? Se adaptar, ir devagar, assim, controlar o ritmo, tá? Para que ela possa ir se adaptando no tempo dela, porque apesar dela ter toda essa energia, ela possa ter essa necessidade de se adaptar a você, tá? A tua, né? Ao seu volume, digamos assim, aos poucos aí, tá? Se a gente tá aqui também, se for um homem, se você for um homem, você vai lidar com uma mulher, você pode adorar aí as pernas dela, tem algo em especial nas pernas dela que vai te chamar a atenção. É uma mulher charmosa, porque essa mulher é muito charmosa, e os livros estão aqui, ela tá lendo, tá? É uma mulher culta. Lembra que eu falei de uma pessoa que se reserva e que aprende, olha só, veio confirmar. Uma mulher que aprende quando tá sozinha, que ela busca muito conhecimento, ela tá lendo um livro aqui sozinha, ó, é um bar, tem outras pessoas lá curtindo e ela buscou a leitura. Então é realmente uma mulher que gosta de se informar, tá? Eu vejo que a inteligência dela e a sabedoria vão te fascinar muito. Parte física é as pernas. Ela é muito charmosa, muito. E ela pode ter um estilo muito eclético para se vestir, tá? Porque eu vejo que aqui é uma mulher que parece que está sempre com um estilo de roupa diferente, tá? Aqui você vê que mesmo que ela seja madura, ela pode te surpreender usando uma coisa mais ousada, uma vez ou outra, mas pode ter um estilo mais reservado. Você fica sem entender muito bem, mas ela tá sempre elegante em qualquer tipo de roupa que ela põe, tá? Você vê que aqui ela tá com o cabelo preso, que fala mesmo de uma mulher mais reservada e mais elegante, tá? E aqui, né, uma mulher mais soltinha, um estilo mais jovem, então é uma mulher que muda constantemente cor de cabelo e forma de se vestir. Ela gosta dessa diversidade, tá? E uma mulher que já pode ter conhecido muitas culturas, tá? Muitas culturas. Tá sempre aberta ao aprendizado. É uma mulher que gosta de confiar no homem para se entregar. Então você tem que passar para ela muita confiança e ela pode querer ir devagar no momento mais íntimo, tá? Aí ela te surpreende. Porque até nisso ela é assim, ela se revela aos poucos. Quando ela se sentir muito segura com você, ela vai te mostrar que ela assim, ela vai longe, entende? Mas no início você pode achar ela mais contida na relação íntima, mas depois ela se solta, tá? E uma mulher que, obviamente, vai ter prazer com você aqui sim. Se você que está ouvindo é uma mulher e a gente está falando de um homem, esse homem, tá? Para alguns casos, ele pode ter a pele do moreno, tá? Ao negro, para alguns casos. Pode ter um porte físico, independente de ser mais gordinho ou atlético, ele pode ter um peitoral assim mais aconchegante. Sabe aquele cara que te passa proteção? Que é uma carta de proteção aqui ao lado. Aquele cara que te passa proteção quando te abraça, é um cara que, né, ele tá ali contigo, tem aquele porte assim. É um cara que pode gostar de assoviar cantigas para você aí ao pé do ouvido ou alguma coisa assim. Pode ser ligado à música. É a mesma coisa do da mulher, a questão do conhecimento, tá? E é um homem que pode, mesma coisa, muita virilidade envolvida, muita energia, tá? É alguém que, como eu te falei, se excita muito rápido.
Só que é uma pessoa que, se você vai lidar com o homem, ele pode gostar muito desse tipo de posição, a mulher por cima. Para você que é uma mulher, ele vai gostar muito da sua parte de trás, né? A gente vê aqui, ó, do bumbum, das pernas, alguma coisa assim. Ou alguém que pode ter uma certa fissura em segurar o seu cabelo. A gente está falando de intimidade aqui, tá? É alguém que pode gostar muito de um joguinho onde você se revela aos poucos na intimidade, né? Mostrando as peças devagar, ou para que você use peças mais provocativas você vê que aqui, ó, a gente está falando de intimidade e não tem nenhuma carta de lingerie. Nesse baralho tem muitas cartas. Aqui não tem. Aqui é uma básica, né, que você vê. Mas por que que veio uma coisa básica? Porque pode estar falando muito que é um cara que ele gosta da sensualidade sutil, tá? Aquela pessoa que não necessariamente precisa ver você com uma lingerie rendada para se excitar e tal, não. Ele excita mais ele até as coisas do dia a dia. Às vezes você está preparando o café com algo que deixa uma alça caída, alguma coisa, isso é o suficiente. Ou que você usa alguma roupa assim comum do dia a dia dentro de casa, num momento mais natural e que mostra assim que revela alguma parte do corpo ou alguma coisa assim, e isso pode ser extremamente atraente para ele ou ela, tá? Tem isso, e você vê que essa mulher é uma gigante aqui, tá? E esse homem tá aqui pequenininho e assustado. Essa questão da diferença de tamanho, além de vir falar pra gente que pode haver diferenças entre vocês, como eu já havia dito, de idade ou de questões financeiras, um de vocês pode ter a questão financeira diferente aí da outra, um mais ou outro menos, tá? Além disso, na questão da intimidade, vem falar que essa pessoa gosta muito de ser enaltecida, tá? Então, se você vai lidar com um homem, é aquele cara que ele tem uma necessidade, que você diga que ele, né, que ele é bem dotado, que ele é o seu garanhão. Aqui tem um cavalo, né? Então, que é o garanhão, que ele te leva a romper limites, tá? Mas é um cara que impõe limites nessa área. Como assim, Cris? É um cara que ele gosta de um momento íntimo seguro. Tem outra coisa também. Mesmo que ele tenha filhos, ele pode ser alguém meio encanado de engravidar alguém, tá? Então pode ser por esses processos que passou. Lembra que eu falei que ele ou ela gosta de ter um controle da vida, até da questão financeira? Então, um filho, despesas e tal. Então, alguém que pode ter muita encanação, medo de engravidar alguém, se você tem idade para isso, claro. Então, ele vai ter muita preocupação em ter um sexo seguro, tá? E é uma pessoa que gosta de muito, duas cartas aqui que me falam de muito conforto e segurança na hora de fazer amor. Então, uma pessoa que, se você tiver um estímulo de, ao ar livre, uma coisa diferente, é alguém que vai, não, pô, vamos para casa, tá? Vai sempre querer um lugar mais aconchegante, tá? Algo onde ele se sinta, assim, bem servido em todos os aspectos, algo que seja mais prático. E me veio algo aqui agora, algo para alguns casos, que aqui tem restrição e aqui tem um 10 de terra, algo mais econômico, tá? Então pode ser alguém que faça as mesmas coisas, por exemplo, tem uma dificuldade de variar os lugares onde vocês vão ter relações para que seja mais econômico, tá? Então, por exemplo, sempre na casa dele ou sempre na sua casa, porque um motel vai ser mais caro, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? É um cara que quer as coisas mais econômicas aí, tá? E assim, deixa eu ver o que mais que tem aqui. E tem muito desejo. Tem muita questão do desejo aqui. Falando muito alto. É alguém que gosta muito de ter a tua atenção total quando tá nesse momento, tá? E é isso, tá? Gosta muito, vai gostar muito dessa pegada aqui, ó, desse movimento. É algo que ele gosta muito, 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 muito na intimidade, tá? Muito. E principalmente o cavalo aqui, a questão do garanhão. E aqui, a gente tem uma carta, eu vou até te mostrar. Segue o meu dedinho para você ver onde que ela tá pegando aqui, ó. Ó, tá? Então, é uma pessoa que pode ter uma certa encanação com essa questão do falo, né? Digamos assim, como eu te falei, a torre fala do, né? E pode ter uma certa encanação, então tem uma necessidade de você falar algo nesse sentido. Lembra que eu te falei de você conduzindo para se adaptar
ao membro dessa pessoa, então vou te falar um negócio aqui. Para a maioria é um cara muito bem dotado, mas se ele não for, tá? De repente, né? Aquele cara grandão, bonitão, de repente o negócio, né? Não é tanto assim. E aí, se você chegar lá na hora do vamos ver e você notar isso, sempre valorize essa questão, tá? Aí você tem que supervalorizar. Lembra que eu falei da mulher gigante? Supervalorizar, botar ele lá em cima, dizer que ele é incrível, dizer que você quer até controlar, meio que você tá ali se adaptando àquela situação dele, que é muito, tá? Aqui pode ter uma necessidade, se ele não for aquilo tudo que a gente viu, tá? Então, se for, você tem que saber criar um clima de ilusão para que ele acredite que é assim. Você está vendo uma coisa assim, mas você tem que passar para ele que é uma coisa assim, porque isso vai fazer com que ele consiga se desenvolver muito nessa área. Questões de posições, assim, veio mais essa daqui mesmo. Como eu te falei, é uma pessoa que é mais, tá? Ela não é não é aquela pessoa que vai querer, nossa, que você faça firulas, não é uma pessoa que vai querer fazer em qualquer lugar, não tá tão aberta para isso, ou muitas posições mirabolantes, não é isso, até porque eu tô vendo que para muita gente aqui é uma pessoa madura, tá? Então pode ser aquela coisa mais mesmo do que é cômodo para você, para ele, do que é mais aconchegante para um, para outro, tá? Então é isso aí. Né? Essa leitura não foi tão, não, tá? Nesse ponto, nesse sentido. Signos, tá? Pode ser, tem Vênus, pode ser Libra e Touro, pode ter outro sagitariano muito forte aqui, pode ser virginiano, né? Como eu falei, já tinha dito. E a carta da Torre tem Marte, ele é um regente de Áries, tá? E a carta da Torre, nesse baralho aqui, no aspecto astrológico, assim, dela, né? A parte de Áries, fala muito da questão da energia, do calor, tá? E pede movimento, tá? Você vê que não é a torre tá estática, né? Pede movimento. Talvez você seja a pessoa que vai pôr mais movimento na vida dele nessa área. Pode ser uma pessoa um pouquinho mais travada para essa questão aí, tá? Para alguns casos, pode ser isso. Outros signos aqui tem a Lua, que é a carta de peixes, mas que a Lua é um regente de Câncer, tem Capricórnio e tem Virgem ali em cima. Agora eu vou tirar outros signos aqui, tá? Cris, só pode ser esses signos, gente, signo ou ascendente. Signo ou ascendente. Confirmando Câncer, tem Leão, confirmando Peixes, confirmando Áries e Sagitário. Mercúrio é um regente de Gêmeos e Virgem. Marte, gente, Áries está muito forte aqui, um ariano, hein? Urano é um regente de Aquário. E Júpiter, que é um regente Sagitário, tem muito Sagitário nessa leitura, tá? Muito forte. Então, são esses os signos, pode ser o signo ou ascendente da pessoa que está para chegar na tua vida. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Meus amores, um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz e até a próxima, gente. Tchau, tchau.